Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? Olá, eu sou biólogo, pesquisador, professor da Universidade Federal do Pará, aqui em Altamira. Estou sentado nessa canoa na beira do lago do Rio Xingu, que hoje em dia é o lago da hidrelétrica de Belo Monte. What did you do? What did you do? Estava eu 10 meses atrás na beira do lago da hidrelétrica de Belo Monte. Agora eu estou do lado da lagoa Rodrigo de Freitas. What did you do? What did you do? Para fazer esse vídeo, que faz parte de um acordo judicial que fiz com advogados da empresa mineradora Belossan. Não é uma retratação, são esclarecimentos. Diz respeito a um vídeo que eu publiquei um ano atrás no YouTube, referente a uma visita que eu fiz ao acampamento Nova Aliança. É um acampamento de trabalhadores sem terra, em resistência à instalação da mineradora na Volta Grande do Xingu. Eu fiz uma visita rápida lá de menos de um dia. Levamos cestas básicas, ouvimos depoimentos dos trabalhadores acampados e eu falei sobre minhas preocupações em relação à mineração aurífera na Volta Grande do Xingu. Registrei tudo isso e publiquei no YouTube. Meses depois eu recebi uma notificação do oficial de justiça dizendo que a mineradora se sentiu lesada pelo vídeo. Dizem que eu falei inverdades que mancham a imagem da empresa e pediram até uma grande quantia em dinheiro em compensação. Para a empresa pode parecer pouco, mas para a empresa é pouco, mas para mim é uma verdadeira fortuna. What did you do? Eu estou aqui no meu projeto de arborização e jardinagem da beira da lagoa Rodrigo de Freitas, do lado do Clube de Remo do Flamengo. Aliás, acabou de passar ali um barco treinando. E hoje eu vou plantar algumas sementes de risófora, né? Aquela planta típica do mangue. Aqui é uma área que a gente tem uma Leucena leucocéfala. Esse aqui parece ser um pau-brasil muito grande, não sei, acho que eu preciso confirmar esse aqui ainda com algum botânico. E aqui nesse espaço do meio era capim e leucena. Agora eu vou reintroduzir as plantas típicas do mangue. Então esse aqui é um lugar perfeito, né? Essa laminha aqui é feita pela água salobra da lagoa, é o habitat ideal para essas plantinhas. Eu vou terminar de limpar esse capim e vou plantando. Depois eu mostro para vocês como ficou. Ali tem um ninho de uma galinha d'água, coisa mais linda. Daqui a pouco eu mostro também. Por que eu estou falando desse caso da Belossan? Pouco antes de eu sair de Altamira, começou um protesto, uma ocupação de indígenas na FUNAI, questionando a instalação dessa mineradora canadense Belossan na Volta Grande do Xingu. Eu estava lá em Altamira, eu vi as indígenas passando, eu conversei com elas, mas foi assim, pouquíssimo tempo antes de eu vir para o Rio de Janeiro e eu não pude dar a devida atenção ao assunto. Aí saiu um artigo, primeiro que as manifestações esquentaram nos últimos dias, e saiu um artigo no jornal Brasil de Fato, que merece ser comentado, e é isso que eu pretendo fazer aqui nesse vídeo. Vou começar tirando esse amontoado de capim daqui. Tá vendo que esse lugarzinho eu limpei e esse resto tá todo sujo? Eu tiro, depois mostro pra vocês como ficou. What did you do, Liam? What did you do? What did you do? Indígenas ocupam coordenação da FUNAI no Pará contra projeto da Belossan, medo da contaminação. Artigo publicado dia 4 de março de 2026 no jornal Brasil de Fato. Cerca de 100 indígenas de 3 etnias estão acampados há 10 dias na coordenação regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, em Altamira.
Pois é, 10 dias é mais ou menos do tempo que eu tô aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu mostrar para vocês as imagens que eu tenho recebido pelo WhatsApp. Aqui na região. Elas que estão, desde dia 23 de fevereiro, lutando e buscando respostas referentes à situação de Belo Santo, buscando uma... Ó, então, o capim que tava aqui, que eu tinha arrancado do barranco, joguei pra dentro da lagoa. Ele vai ter que apodrecer em algum lugar mesmo. E a orla agora tá limpa para que eu possa plantar as sementes de rizófora. É muito simples, ó. Você pega a canetinha aqui, olha, e enterra. Pronto, ó. Aqui você tem uma nova árvore de mangue. Uma esperança de nova árvore de mangue da beira da Lagoa Rodrigo de Freitas. A mobilização organizada pelo movimento de mulheres indígenas do Médio Xingu exige a suspensão imediata das atividades da empresa Belosan Limitada e denuncia a morosidade do Estado na garantia dos direitos dos povos da área de influência do empreendimento. A luta dos indígenas é contra uma proposta ousada. Ousada? Ousada, Jornal Brasil de Fato. A gente sabe que ousadia é um adjetivo com conotações positivas. É assim que você se refere a um grande empreendimento Empreendimento também é positivo. A um grande projeto de mineração de uma empresa multinacional, estrangeira, com potenciais danos ao nosso território. O projeto Volta Grande de Ouro, no município paraense de Senador José Porfírio, na região de Altamira. Ali, a mineradora canadense pretende abrir a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. Essas aqui são sementes de uma segunda espécie de árvore nativa do mangue, que eu vou também espalhar por aqui. Em uma área que já sofre os impactos de outro projeto grandioso, a hidrelétrica de Belo Monte. Grandioso, Catarina Bataillé, né? Eu vi, é você que assina esse artigo. Tá ruim o artigo, viu, Catarina? Quer dizer que Belo San é ousado e Belo Monte é grandioso. Que esquerda é essa, meu Deus? What did you do? What did you do? Tem que ter uma função educativa pelas supostas inverdades que eu teria dito. Na verdade, eu não falei inverdade nenhuma. Houve um problema de interpretação, aparentemente, do que eu disse. E eu fui apoiado pela Rede Liberdade de Advogados. Esse aí é o site deles na internet. Eu gostaria de ler um pedacinho do manifesto deles. Somos uma rede em torno de causas, uma rede de redes, uma conexão de forças. Advogados e advogadas, defensores públicos, representantes do Ministério Público e de organizações da sociedade civil, atuando em casos emblemáticos de violação de direitos. O que acontece, né? O vídeo original ele foi apagado em função do acordo judicial. O que eu falei? Eu fui num acampamento de manifestantes contra a mineração e fiz uma fala dizendo que um dia, como aquela barragem não há previsão de retirada da barragem, eu previ que um dia aquela barragem ia romper e o rejeito ia se espalhar pelo Rio Xingu.
Aí a mineradora me processou, dizendo que eu não tinha como prever, eu não podia afirmar que um dia ela cair, né? E que, portanto, isso era fake news que mancha a imagem da empresa. Eu tive que explicar que eu não estou dizendo que é um dia nos próximos 10 anos ou nos próximos 100 anos, necessariamente. Mas um dia tudo vai cair. Então eu expliquei, né, que todos os prédios vão cair, todas as barragens vão cair. E tem uma literatura que diz claramente, nenhuma barragem é eterna. E eu tive que explicar essa obviedade na justiça. Aqui no canal a gente fala muito de colapso climático, colapso da civilização e extinção da espécie humana. E a gente tem consciência de que a humanidade entra num período de colapso. E a vida das futuras gerações vai ser muito difícil. E a beira do rio Xingu seria um local benévolo para o futuro da humanidade em um cenário de desertificação da Amazônia. E acontece que vocês sabem como a mudança climática não é apenas desertificação. Eventualmente haverá imensas chuvas na Amazônia, gigantescas como nunca vistas. E essas chuvas, elas vão inevitavelmente romper todas as barragens. E aquele rejeito dessa mineração aurífera, que o pessoal da esquerda fica tão entusiasmado, né? Fala, nossa, terras raras. Não, metais preciosos é melhor do que terras raras. Antecede. É por isso que essa menina aí chama, ó, Lagoa Rodrigo de Freitas, ó. Que diferença pro lago da hidrelétrica de Belo Monte. E ela chama o projeto da Belo San de ousado e Belo Monte de grandioso. Trabalhando o processo de desdemocratização. A Rede Liberdade nasceu com a missão de garantir proteção legal para defensores de direitos humanos, entidades da sociedade civil e indivíduos que tenham seus direitos constitucionais e liberdades individuais violados no Brasil. Um catalisador que aumenta a velocidade e a potência no combate às injustiças estruturais e conjunturais. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Vocês são demais. E fizeram um trabalho excelente. Dialogando com os advogados da outra parte. Então é isso, antigamente os fazendeiros, os poceiros, os garimpeiros te matavam a bala. Hoje em dia eles te calam no processo. É o chamado assédio judicial, né? Belo Monte outro dia protestou porque eu fiz uma comparação com a exploração da natureza. Que representa a instalação de uma hidrelétrica gigantesca na Amazônia com uma violência contra a mulher. Aliás, hoje é o Dia da Mulher e é um dia bom para falar sobre mulheres e meio ambiente. Não é uma metáfora muito original, não. O estrago, a violência que o homem misógino exerce sobre a mulher é a mesma que esse mesmo homem exerce sobre a natureza. Cuja instalação afetou o fluxo de água do rio Xingu. Em 2025, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, multou a empresa Norte Energia S.A. por causar danos à biodiversidade em áreas de desova de peixes, por via da prática de vazões defluentes maiores que previsões na outorga. Vazões de defluentes maiores que previsões na outorga. Esse texto dela é quase impossível de entender, de assimilar. Parece que foi um chat GPT, né? As pessoas trabalham em termos de manchete. A manchete está lá, quem quiser ver, indígenas, Belo San. Aí aquelas palavras, ousado,
pro projeto e a outra grandioso para Belo Monte, é isso que conta. O resto é um grande chat GPT que eu vou tentar explicar aqui para vocês, porque eu tenho familiaridade com o tema, porque eu moro ali do lado, né? Então é isso, Belo Monte às vezes joga muita água, às vezes joga pouca água, né? O fluxo não é mais natural. E isso causa danos ecológicos que eventualmente são judicializados, raramente, né? Em geral, o que acontece lá dentro, pouca gente termina sabendo. Na região da Volta Grande do Xingu, no trecho de vazão reduzida da usina de Belo Monte, já temos pouca água, tanto que a gente está perdendo a Piracema, conta a indígena Sol Juruna, moradora da terra indígena Paquissamba, no município de Vitória do Xingu, na zona de impacto do empreendimento da Belosan. A Piracema é o período de reprodução dos peixes, essencial para a alimentação dos habitantes daquela região. Sol é uma das manifestantes que está há dias no prédio da FUNAI em Altamira. Com ela estão outros indígenas das etnias Juruna, Xicrim, Arara da Cachoeira Seca. Alguns viajaram por 3 dias de barco para chegar lá. What did you do? What did you do? E chegamos a essa situação em que eu deveria prestar esclarecimentos para evitar confusões. Na verdade, não precisava nem de processo na justiça para que eu fizesse esclarecimentos, porque eu não tenho... Eu sou professor, meu único compromisso é com a verdade, né? Eu quero esclarecer a população sobre as condições e riscos envolvidos em qualquer atividade econômica, assim como eu fiz com Belo Monte. E a população é que vai tomar a sua decisão, se apoia ou não certo empreendimento. Mas a empresa parece que não entendeu exatamente o que eu queria dizer quando eu falei dos riscos associados à mineração aqui na Volta Grande, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que eu repito, não é uma retratação, são esclarecimentos sobre exatamente o que eu quis dizer. Vamos dar uma olhadinha no começo do vídeo original e aí eu entro no mérito específico da questão. No último dia 15 de junho de 2022, saímos de Altamira, um grupo de 9 pessoas com o apoio da Fundação Viver, Produzir e Preservar, do Movimento Xingu Vivo para Sempre, do Movimento de Mulheres de Altamira, do Sindicato Rural de Altamira e do Movimento Negro de Altamira, para levar apoio na forma de cestas básicas para o acampamento de um grupo de trabalhadores rurais sem terra que ocuparam lotes que foram cedidos pelo INCRA para a mineradora canadense Belosan. A mineradora, se instalada na Volta Grande do Xingu, já impactada pela hidrelétrica de Belo Monte, pode trazer danos gravíssimos à região, devido aos rejeitos tóxicos que seriam utilizados no refino do ouro. Atravessamos o rio Xingu de balsa e viajamos cerca de 70 quilômetros de estradas tortuosas por uma área de colonização recente, com florestas secundárias e pastos, até o local onde se encontram, para ouvir e registrar sua versão dos fatos. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Todos nós nos manifestamos e essas manifestações foram gravadas e tudo que eu pude incluir no documentário, no vídeo que eu fiz na ocasião, está ali registrado. Especialmente problemática foi a minha fala que eu reproduzo a seguir. Primeiro eu reproduzo a fala na íntegra, depois eu destaco os pontos que não ficaram claros, que precisam ser esclarecidos e faço os devidos esclarecimentos. Eu sou Rodolfo, sou professor da Faculdade de Biologia da UFPA, sou solidário à luta de vocês
e me preocupo especialmente com essa mineração da Belosan, porque ela vai produzir um rejeito tão tóxico, mas tão tóxico que é muito pior do que aquele de Mariana, né? Ele tem cianeto. Cianeto é um veneno usado para fazer os assassinatos, né, dos livros, né? Quem conhece aqueles livros de Agatha Christie, né? Ela usa o cianureto, principalmente, mas o cianureto é parente do cianeto. E o Belosan vai deixar uma montanha de cianeto que é maior do que a montanha do Pão de Açúcar. E essa barragem de cianeto deles, um dia, se eles realmente trabalharem aqui, um dia ela vai romper. Não é se ela vai romper ou não, ela vai romper um dia. Porque eles não vão ficar para sempre cuidando dela. E o dia que ela romper, ela vai acabar com metade do Rio Xingu. E a gente não quer isso. E é por isso que a gente está na luta contra a Belosan. E solidário com a luta de vocês. Pois bem, esse que eu acabei de mostrar é o vídeo original sem edição. Vamos agora à forma como a empresa entendeu o vídeo e aos esclarecimentos. Então eu vou ler agora um trecho da inicial da empresa. Do dano moral propriamente dito. Eles referem à alegação de fake news, né? A fake news se refere à minha fala de que a barragem de cianeto deles um dia vai romper. Não é se ela vai romper ou não, porque ela vai romper um dia. E aí eu disse uma coisa, eu falei uma coisa importante, porque eles não vão ficar cuidando dela para sempre. Um dia, se eles realmente trabalharem aqui, um dia ela vai romper. Não é se ela vai romper ou não, ela vai romper um dia. Porque eles não vão ficar para sempre cuidando dela. E o dia que ela romper, ela vai... Eu ponho ênfase no para sempre. Curiosamente, essa passagem ela foi suprimida da inicial. Ela não está transcrita aqui no texto. Mas eu falei, e está gravado no vídeo, e isso é muito importante. Né? Eles não vão cuidar dela para sempre. Né? Então ela vai romper um dia e acabar com metade do Rio Xingu. E é por isso que a gente está na luta contra a Belosan e solidário com a luta de vocês, as pessoas com quem eu estava falando. Então a inicial, os advogados dizem que é uma fala irresponsável e despida de qualquer análise técnica que permita assegurar a minha fala. Eles enfatizam que, ao contrário de conjecturas e ilações proferidas pelo demandado, o professor de biologia, todos os estudos foram realizados e submetidos ao crivo criterioso do órgão ambiental licenciador, a SEMAS. Tá? Eu nunca questionei que esses estudos foram feitos. O qual, por meio do seu corpo técnico, aprovou o projeto, atestando-o viável sob todos os aspectos da lei vigente, né? Eu não estava falando dos aspectos da lei vigente. Quando eu falo um dia, eu estou falando num horizonte temporal que não é considerado pela SEMAS, mas que é relevante do ponto de vista da população do Xingu. Mas vamos ler aqui então. Aprovou o projeto, atestando-o viável sob todos os aspectos, inclusive e especialmente sob o ponto de vista da segurança, fatores que afastam a irresponsável desinformação levada a efeito pelo requerido em seu canal do YouTube, equiparado à rede social. No ponto, é certo que o poder pernicioso da fake news divulgada no documentário manchou e continua a manchar a reputação da empresa autora, porque dessubstanciada de fatos totalmente ligados da verdade, tampouco se aproxima da veracidade a informação de que a futura barragem a ser construída certamente irá romper, conforme divulgado no famigerado vídeo produzido pelo demandado. Excelência, agora falando com o juiz, né? O grau de desinformação é de tal dimensão que o demandado, durante a narração, gravação e divulgação do vídeo, foi além, profetizando uma tragédia, como se tivesse a capacidade inata de prever e garantir aos seus ouvintes / interlocutores que a barragem
irá romper. Sobre a toxicidade dos rejeitos com cianeto, eu apenas reproduzi o que foi dito em uma reportagem de muito mais audiência, divulgada no programa Fantástico da Rede Globo. Agora você vai saber porque eu não preciso entrar em detalhes sobre isso. Quem quiser assiste a reportagem do Fantástico. Quanto ao risco de rompimentos, eu gostaria de sugerir a leitura do artigo Dams Are Not Forever. Barragens não duram para sempre, de Andrew Moore e Sharon Bagley, publicado na revista Newsweek, volume 130, número 20, página 70, de 1997. Também recomendo a leitura do site, que pergunta: as barragens são eternas? E cujo conteúdo eu traduzi e reproduzo abaixo. Vou ler agora. Os alunos aprendem nesta lição, através da atividade associada, que as barragens são construídas com propósitos específicos e, infelizmente, não duram para sempre. Ele está falando das barragens em geral. Barragens não duram para sempre. Eu não estou falando especificamente da barragem de rejeito da Belosan. Eu não estou falando de nenhuma barragem específica. Isso é geral. Para qualquer barragem, em qualquer lugar do mundo, barragens não duram para sempre. Tá? Semelhante a outras estruturas feitas pelo homem, como estradas, pontes, as barragens requerem manutenção regular e têm uma vida útil finita. Todas as barragens têm uma vida útil finita, o que significa que um dia toda a barragem do mundo, e eu não estou falando especificamente da Belosan, e esse é o meu esclarecimento. Eu nunca falei especificamente da Belosan, eu nunca falei essa barragem tem um problema estrutural, mesmo porque eu não entendo de estrutura de barragens. Eu sei o que está escrito aqui, que na verdade é uma verdade que é difícil para a gente, seres humanos, aceitarem. Tudo isso que a gente tem aqui nesse planeta, todas essas estradas, esses prédios, tudo isso tem uma vida limitada. Um dia vai acabar, um dia vai cair. Isso vale, evidentemente, também para a barragem da Belosan, tá? E no dia que essas barragens de rejeito, e novamente eu não estou falando especificamente da Belosan, eu estou falando da barragem de rejeito de qualquer mineração, no dia que elas romperem, aquele conteúdo, né, aquele conteúdo mal solidificado, ele vai se espalhar, né? Então, e certamente um dia vai acontecer, porque vão cuidar para sempre? Essa que é a minha pergunta. E quando eu falo para sempre, eu estou falando ao longo dos séculos, né? Pode ter um problema logo, pode ter um problema em algumas décadas, pode ser que demore séculos. Não sei, eu não tenho o poder da clarividência, eu não sou vidente. Mas que todas as barragens um dia vão romper, isso é um fato. E aí eu me pergunto, que futuro deixaremos para os seres humanos que estarão vivendo nesse futuro, que pode ser próximo, que pode ser distante, né? Vivendo já com um planeta degradado ambientalmente, climaticamente devastado, né? Com secas fortíssimas, com tempestades homéricas, né? Porque a gente vai viver aqui na Amazônia uma mistura de seca forte e tempestade. É provável que isso aqui seja tudo um grande deserto devido à seca e à devastação da floresta amazônica, e que os poucos lugares onde populações humanas residuais vão sobreviver, um dos poucos lugares vai ser na beira de grandes rios como o Xingu, que provavelmente nem vai ser mais um grande rio, talvez seja um pequeno rio, mas ainda assim um lugar relativamente acolhedor para os seres humanos em relação ao grande deserto que a gente provavelmente vai ter, e são estudos que mostram, né, uma projeção de desertificação para a região amazônica. Agora imagine a força de uma tempestade criada pelo aquecimento global.
A gente vai ter seca, a gente vai ter deserto, mas eventualmente você vai ter grandes tempestades, cuja água não vai ser contida pela floresta, porque não vai ter mais floresta. Então aquela água vai fazer grandes enxurradas, e uma barragem sem manutenção, porque não vão cuidar dela para sempre, nada é para sempre, né? Nem os impérios, nem as grandes civilizações duram para sempre. Um dia essa barragem vai romper e esse rejeito vai se espalhar pelo que sobra do rio Xingu. E eu não estou falando especificamente da barragem da Belo-San, do rejeito da Belo-San. Eu estou falando de todas as barragens de rejeito, de todas as mineradoras no mundo inteiro, né? Que planeta é esse que vamos deixar para as futuras gerações? Essa é a minha preocupação, tá? E era isso que eu queria deixar claro desde o início para aquele povo que estava ali naquele acampamento. Porque eu luto contra a mineração em grande escala na região amazônica, do lado de um rio tão importante como o rio Xingu. Eu sou ativista ambiental, essa é uma posição minha. Temos outras pessoas que pensam diferente. Eu não vou impor a minha vontade. A minha função como professor é falar, é esclarecer, é chamar a atenção para a escala espacial grande. Eu não estou pensando só no que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu estou pensando num tempo maior. Porque é isso que nós biólogos fazemos, pensar numa escala temporal maior. E aí eu passo esse pensamento, eu expresso o meu pensamento. E as pessoas é que vão tomar a decisão se aceitam ou não a mineração. Não especificamente aquelas pessoas daquele acampamento, a sociedade civil. Os brasileiros devem pesar os fatos e decidir que futuro eles querem para a região amazônica. É isso aí. Estou sempre à disposição para falar disso e de outras coisas. E se alguma coisa não ficou claro, se quiserem algum outro esclarecimento, eu dou com o maior prazer, não tenho problema nenhum com isso. Eu estou aqui para isso. Eu sou professor. A minha função é explicar. Certo? Obrigado. What did you do? What did you do, you son of a bitch? What did you do? Tem que lotar a voadeira, pequena embarcação, para poder vir aqui. Porque eles, a FUNAI, também tem que ver números para poder acreditar que a gente está lutando por alguma melhoria, diz. Essa é a segunda vez que o movimento de mulheres indígenas do Médio Xingu organiza uma ocupação na coordenação da FUNAI em menos de 3 meses. Em dezembro de 2025, representantes de 6 territórios indígenas passaram uma semana no local. Fizemos um acordo acreditando que a FUNAI iria fazer alguma coisa, que iria ter um posicionamento forte contra a Belo-San, mas nunca fizeram. Por isso a gente retornou, lamenta. Em uma carta-manifesto publicada em 23 de fevereiro, o Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu alerta que a licença ambiental de instalação da mineradora ocorreu sem a realização da consulta prévia, livre e informada. Esse mecanismo, estabelecido pela Convenção 169 da OIT, possibilita que povos e comunidades tradicionais participem das tomadas de decisão. Aqui um ato do Dia das Mulheres. Estamos chegando. O norte-americano. E Cláudio Castro nunca mais. Simbora, mulherada! Olha, contra o imperialismo norte-americano. Vocês estão entendendo a questão? As mulheres do Rio de Janeiro estão protestando contra o imperialismo americano. E as mulheres indígenas do Xingu estão protestando contra a mineradora canadense Belo-San, que não é exatamente parte do imperialismo americano. Se não for do comando do ato, por gentileza, vamos descer do carro de som. Queria combinar com a mulherada também que nós vamos ter agora um conjunto de apresentações e falas
aqui no carro do som, sobretudo das organizações mistas que construíram e participaram das plenárias de organização desse ato. No segundo momento, nós caminharemos. Durante a caminhada falarão os partidos políticos que não têm parlamentares, as parlamentares que participaram da construção do ato e os coletivos estaduais feministas que também participaram da construção do ato. Sobre atividades que possam causar danos em seus territórios. Além da Deixa eu mostrar um pouco aqui. Então, basta de feminicídio. Mulheres vivas são os temas. Posso filmar aqui o seu coisinho? Mulheres vivas, devemos proteger as meninas. Obrigado. Tá, então algumas imagens de partido, a foice e o martelo, muito samba, pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Núcleo Feminista ETP, Escola de Teatro Popular. Feminismo para os 99%. Tá bom esse círculo. Aqui várias cruzes, mulheres nas ruas contra todo tipo de violência. Inclusão de comunidades na consulta, os indígenas acreditam que os impactos foram minimizados no processo de licenciamento. Os impactos foram minimizados, ele quer dizer, não foram considerados apropriadamente. Foram minimizados, não dá para entender do jeito que ela escreveu. Como não vai ter impacto se a bacia de rejeitos que eles vão fazer fica bem pertinho da beira do rio? Questiona Sol. Pois é, não tem como não ter impacto. E a luta ambiental, a luta ecológica, a luta dessas indígenas é a luta por todos. Ela teme o envenenamento das águas do rio Xingu, o quarto maior tributário do Amazonas. A gente tem medo da contaminação, dos produtos que eles vão usar, dos venenos, diz. Os manifestantes exigem que sejam realizados estudos de componente indígena detalhados e específicos sobre as terras indígenas Xikrin e as demais áreas de ocupação tradicional da Volta Grande do Xingu. O movimento de mulheres indígenas do Médio Xingu exige ainda a nomeação de um representante de origem indígena para o cargo de coordenador da regional da FUNAI em Altamira. Você vê que essa luta contra a mineradora do Xingu é uma luta das mulheres indígenas, mas a luta das mulheres indígenas está tão dissociada da luta das mulheres aqui do Rio de Janeiro. Dificilmente você vai ver alguém aqui se posicionando contra as mineradoras da Amazônia, porque as nossas lutas estão muito fragmentadas. Quer dizer, importantíssima aquela luta, importantíssima essa luta aqui também, mas era importante que as lutas conversassem um pouco mais, que houvesse mais conexão entre as causas. Olha o cartaz aqui, que bonito. 168 meninas mortas, 95 feridas. É crime de guerra. É violação das leis. Muito bom. Congresso não é igreja. Aborto é sagrado.
Mulheres pelo fim da escala 6x1. O seu não é não, não é não. Luiz Helena, escrito, é pela vida das meninas e mulheres. Gostei desse aqui, olha, lute como uma mãe. É justamente isso que as mulheres indígenas, olha aí que linda, ó, na perna de pau. É justamente isso que as mulheres indígenas estão fazendo. Vamos dar uma olhada mais aqui, olha. Posso ler aqui o de vocês? Como é que é? Não tô... Pare... Não. Terra Pretas, saúde mental do povo preto. Muito bom. 80% dos feminicídios é contra as mães. Revoga LAP. Obrigado. Somos mães de LGBTI+. Temos orgulho de nossos filhos. Queremos nossos filhos vivos. Mães da resistência. O cargo encontra-se vago e Cleison Juruna é o nome indicado por nós para nos representar institucionalmente e apoiar nossas demandas locais, informa o manifesto publicado no site da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. O movimento informa que manterá a mobilização até que as solicitações sejam atendidas. Ao redor das barracas montadas no espaço, circulam crianças ao lado de mães, muitas delas as responsáveis pela organização do movimento em defesa dos... Acabei de ver uma fala muito bacana, pedindo o fim do bloqueio do petróleo a Cuba, inclusive falando da questão petroleira de uma forma muito crítica. Pela inclusão dos seus filhos atípicos e não atípicos. Eu sou Alessandra Primo, represento o Sintuf. Estamos em greve porque o governo Lula rompeu o compromisso acertado na greve de 2024. Categoria majoritariamente feminina, atacada pelo governo que nega a existência das mulheres. Estamos aqui lutando para que o governo Lula criminalize a misoginia, pelo fim dos estupros e do feminicídio. Mulherada, se levante, venha com as combativas, avante. Obrigada, companheiro. Ó, tem uma turma vaiando aqui, tem alguma dissidência, porque houve um discurso e algumas vaias. Falou agora, vamos chamar agora a companheira Marli Rodrigues de Silvio Fernandes, companheira combativa de muita luta. Boa tarde, mulherada! Estamos aqui hoje para fazer o quê? Nós estamos hoje aqui em Copacabana e eu quero saudar especialmente as mulheres idosas que se dispõem a estar aqui nesse lugar. E nós estamos aqui também para dizer para todas as mulheres que nós não aceitamos feminicídio, que nós não aceitamos estupro, que nós mulheres queremos ser respeitadas dos nossos direitos enquanto mulheres. Nós estamos aqui também, nós hoje somos as vozes das mulheres que foram tratadas, foram silenciadas pelos seus avós. E hoje nós... Seus territórios. Nós estamos tomando muito à frente agora para tentar resolver os nossos problemas, porque nós persistimos. A gente fica lá na ponta. Nós que temos crianças e vemos eles adoecerem, essa realidade é mais dolorida para nós, afirma Sol. Vocês estão entendendo como esses dois assuntos conversam? A manifestação do Dia das Mulheres aqui em Copacabana e a manifestação das mulheres indígenas do Xingu, que são as mais afetadas pela degradação ambiental causada pela mineração. Riscos irreversíveis. Em fevereiro,
o Ministério Público Federal apresentou recurso contra a decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que havia liberado a licença de instalação do projeto de mineração da Belossan. No recurso, o órgão pede a suspensão imediata da licença, argumentando que a liberação do empreendimento se baseou em premissas equivocadas, já que a empresa não cumpriu integralmente as condicionantes judiciais relativas à proteção das comunidades impactadas. Se Belo Monte já era um processo difícil de acompanhar, que era um processo nacional, o Belossan é mais complicado ainda, porque o IBAMA abriu mão de fiscalizar a questão de Belossan. E ela está toda sendo tratada no âmbito do estado do Pará. Então, quem aqui no Rio de Janeiro está acompanhando o projeto de mineração da Belossan no Rio Xingu? Os riscos potenciais são imensos, tão grandes quanto os de Belo Monte, mas o assunto simplesmente não emplacou no nível nacional. Segundo nota publicada no site do MPF. O documento alerta que a autorização para o avanço das obras de exploração de ouro na região pode gerar impactos socioambientais e culturais permanentes, antes mesmo de um julgamento definitivo sobre a regularidade dos processos, com riscos de danos irreversíveis. Em resposta ao Brasil de Fato, a empresa Belossan informa que não comentará neste momento pontos específicos do questionário. Então a empresa informa que não vai comentar. E se ela não gostar do teu comentário, ela ainda te ameaça de processo. Uma vez que os temas levantados estão sendo tratados no âmbito judicial e administrativo. A companhia afirma que atua em conformidade com a legislação aplicável, respeita as instituições, os ritos de licenciamento e as comunidades potencialmente envolvidas. Sempre essa conversa do rito de licenciamento, né? Quando eu falei que um dia a barragem ia estourar, eles falaram, não, a gente fez tudo de acordo com as regras do licenciamento. Sim, claro. Só que o licenciamento não prevê o que vai acontecer com a barragem no futuro distante, porque não é assim que o licenciamento funciona. Mantendo o compromisso de diálogo e transparência nos canais apropriados. Fecha aspas. As aspas começam antes de a companhia reafirma. Informa a nota enviada por meio de assessoria de imprensa. A FUNAI informa que está em diálogo com os povos indígenas sobre as reivindicações. Esclarece ainda que vem intermediando o contato entre a empresa Belossan e os povos indígenas afetados pelos empreendimentos, principalmente os povos Arara, Juruna e isolados que vivem respectivamente nas terras indígenas Arara da Volta Grande do Xingu, Paquissamba e Tuneitatá, além de indígenas desaldeados da região da Volta Grande do Xingu, no estado do Pará. Segundo a nota enviada à reportagem, o órgão afirma ainda que em outubro de 2020 foi realizado reunião entre a FUNAI e as empresas Belossan e JGP, empresa que conduziu a consulta com os indígenas, na qual a FUNAI inicialmente deu anuência para a emissão da licença prévia do empreendimento. Entretanto, devido à possibilidade de violação de direitos de povos indígenas não aldeados, a FUNAI retomou as conclusões da análise técnica anterior, encaminhada em julho de 2020, ao empreendedor e ao órgão ambiental, e solicitou complementações necessárias ao componente indígena do Plano Básico Ambiental para a apresentação às comunidades indígenas, informa a Fundação.
A nota também reforça que nesse processo se verificou a necessidade de prévia análise da aldeia São Francisco para o prosseguimento do processo, dada a possibilidade de sua remoção do estudo de componente indígena. A empresa foi devidamente informada em mais de uma instância pela FUNAI sobre as complementações necessárias. A FUNAI mantém seu compromisso com a manutenção do fortalecimento do diálogo com os povos indígenas e se opõe a qualquer expedição de licença sem manifestação das comunidades indígenas afetadas e sem anuência da autarquia, diz a nota. Atualizado às 8h30 da manhã de 6 de março, para incluir resposta da FUNAI. What did you do? What did you do?